Meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, meus irmãos do canal Amor Ágape, Hoje Resgatado, Filosofia Sempre. É uma honra, é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos, né? E eu gostaria de ler uma passagem aqui das Escrituras Sagradas que se encontra em Mateus, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 23. Né? Este capítulo aqui ele começa com o encontro do Salvador com os líderes religiosos da sua época, com os homens que controlavam a religião, com os homens que cuidavam do templo, tá? É muito importante vocês saberem que o templo daquela época não era mais o templo de Salomão, tá? Aquele templo era o templo de Herodes. Outra coisa muito importante que você precisa entender é que quando os líderes religiosos falam de templo, que o Salvador ia ao templo, a sua mente, por ser associativa, associa aquele templo às denominações, as igrejas que tem hoje, né? Chamam de igrejas, mas na verdade isto não é igreja. A igreja não se trata de uma construção física, tá? A igreja é a reunião daqueles que creem no Salvador. O que existia naquela época era o templo, na época do Salvador principalmente, era o templo de Herodes, e tinha as sinagogas dos judeus. Então, esses lugares que vocês frequentam hoje não é a igreja, não é o grupo de pessoas que segue o Salvador. Você, na verdade, está frequentando uma cópia da sinagoga dos judeus. E falando melhor, mais claro, mais transparente, você não está seguindo o Salvador e nem tampouco os ensinamentos que ele deixou. Você está seguindo a religião dos judeus, está seguindo o judaísmo. E se você for estudar as escrituras com carinho e se aprofundar nela, você vai ver que as próprias escrituras falam que no final dos tempos as pessoas iam seguir quem? Os judeus, iam seguir o judaísmo, iam praticar as coisas que os judeus praticavam. Na verdade, as escrituras afirmam que no futuro, no tempo do fim, no tempo em que estamos vivendo, as pessoas não seguiriam o Salvador, mas seguiriam aqueles que tiraram a sua vida, aqueles que compraram ele, a Judas, por 30 moedas de pratas, aqueles que se reuniram na casa do sumo sacerdote Caifás para tramar um modo de tirar a vida do Salvador. Então hoje o que nós temos é a humanidade seguindo o judaísmo. Tudo que temos hoje em matéria de religião que as pessoas estão seguindo é o judaísmo. Hoje o que se pratica no meio religioso é o judaísmo, são as mesmas práticas dos judeus. Vocês vão ao templo, vocês fazem cultos litúrgicos, vocês têm um líder religioso, vocês fazem sacrifícios, vocês dão dízimos, né? Então vocês fazem tudo que os judeus da época do Salvador faziam. Então, na verdade, vocês não estão seguindo o Salvador. É bom que vocês abram os olhos e percebam isso. Vocês não estão seguindo o Salvador e nem tampouco os seus apóstolos, seus discípulos. Não. Estão seguindo os judeus.
Tá bom, irmãos? Então vamos ler aqui, capítulo 23. Eu vou ler a partir do versículo 1 para a gente começar a entender, para a gente não ficar lendo picadinho. Vamos ler todo o contexto. E começa assim: então falou o Salvador à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas que vos disserem, observe e fazei-as, mas não proceda em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então, já naquele tempo havia uma hipocrisia muito grande. Se falava no Criador, mas na verdade estavam muito longe do Criador, porque eles não praticavam o que o Criador queria. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem nos ombros dos homens, eles porém nem com seu dedo querem movê-los. Já naquela época eles já colocavam, leis, colocavam fardos, colocavam doutrinas nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não queriam carregar. Então aquelas doutrinas eram só para o povão. Eles mesmos, nada. Alguma coisa mudou ou permanece do mesmo jeito que era na época do Salvador? Agora o que interessa mesmo, que eu quero falar com vocês, é a partir daqui do capítulo 5. Fazem todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos falactérios e alargam as franjas das suas vestes. Já naquela época, os religiosos faziam as suas obras para serem vistos. Já faziam as suas obras com interesse. Entendeu? Com interesse de quê? Chamar pessoas para a religião deles. Correto? Porque o verdadeiro evangelho e as obras verdadeiras do nosso Criador, você faz em secreto. Você não precisa estar divulgando. Olha, eu dei tantas cestas básicas aqui para umas famílias famintas. Olha, eu dei cobertor para um irmão que estava com frio. Olha, eu paguei almoço para fulano que estava com fome. Você não precisa fazer essas coisas para serem divulgadas, a não ser que você tenha algum interesse. Agora, se eu tiver algum interesse, é lógico que eu vou divulgar. Eu vou divulgar para quê? Para que eu venha chamar mais e mais pessoas para se tornarem meus seguidores, para fazerem parte do meu clube religioso. Então, quem faz a verdadeira obra faz sem interesse, não divulga, faz em secreto, como o próprio Salvador disse. Quando fizer uma boa obra, não conte para a sua mão esquerda o que você fez com a direita, faça em segredo. Versículo 6: amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Aí eu quero perguntar a você, meu irmão e minha irmã evangélica, você que frequenta o sistema religioso, você conhece alguém que gosta dos primeiros lugares nas sinagogas? Você conhece alguém que gosta de andar de forma diferente dos outros, mais bem vestidos para chamar a atenção? E aí? O que você acha disso? Para pensar e exercita um pouquinho sua mente. Você conhece alguém que goste de se assentar nos primeiros lugares das sinagogas? Se assentam lá como se fossem os reis, os santos, os perfeitos. Vocês conhecem alguém? Vocês conhecem alguém que gosta de andar ataviado, diferente das outras pessoas, como se eles fossem santos, se eles fossem os verdadeiros seguidores do Salvador? Vocês conhecem alguém assim? Para pensar aí.
Exercita sua mente. Então, ele quer dizer o quê? Nada mudou. Do jeito que era no tempo do nosso Salvador, é hoje. Adoram as saudações nas praças e serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Você conhece alguém que gosta de ser chamado de pastor, mestre, professor? Alguém que gosta de fazer exposição de diplomas, curso de teologia, formação de pastor? Conhece alguém? Conhece alguém que gosta de ser chamado de mestre, de professor, de pastor? Vai raciocinando aí, depois você me responde. Você conhece alguém no meio religioso que gosta de fazer isso? Então as coisas não mudaram, continuam da mesma cor, do mesmo jeito que era na época do nosso Salvador. Aqueles homens, as suas características são as mesmas dos de hoje. Capítulo 8, versículo 8. Vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o seu mestre, a saber, o Salvador. E vocês todos são membros de uma só família. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, o Salvador. Quer dizer, o Salvador orienta as pessoas que viriam a segui-lo a não chamar ninguém de pastor, de mestre, de guia, de professor. E hoje o que nós mais temos são pessoas com líderes religiosos, paparicando seus líderes e chamando pastor, 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 né? Apóstolo. Não é verdade? É o que mais temos hoje. Então, quer dizer, tudo que o Salvador falou aqui, ó, para eles não tem importância nenhuma. Eles praticam tudo ao contrário do que ele pediu, né? E ele deixa aqui um recado. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e ao que mesmo se humilhar será exaltado. Então esses homens que estão tentando se exaltar, usando diplomas, usando nomes de pastor, de professor, de guias, né? Usando cargos, né, eclesiásticos, o Salvador deixa um recado para eles aqui, que serão humilhados. Verdade? A partir do versículo 13, o Salvador começa a fazer umas ameaças aos líderes religiosos da sua época. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus. Nem vocês entram, nem deixam os outros entrar. Eles escondiam, queridos, toda a doutrina do Criador, todos os ensinamentos do Criador. Por quê? Porque eles tinham interesse. E sabe que se você pregar a verdade liberta. E se libertar, como que esses homens vão sobreviver se o povo descobrir que a doutrina deles não é a sã doutrina? Como é que vai ficar? A Babilônia cai. Eles perdem sua fonte de riquezas, eles perdem sua fama, perdem seu poder. E vão ter que trabalhar. Uma coisa que eles não gostam de fazer. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob o pretexto de longas orações. Por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Eles faziam longas orações na casa das viúvas, viúvas essas que eles deveriam ajudar, que o dízimo, uma das funções do dízimo era alimentar as viúvas, mas esses caras faziam longas orações na casa delas com o pretexto de que tirar delas. Estavam invertendo os papéis. Em vez de ajudar as viúvas, eles estavam tirando. É como hoje. Se bater um órfão, uma viúva, um necessitado
nas sinagogas de hoje, eles vão fazer como faziam antigamente. Em vez de ajudar, eles ainda vão tirar dessas pessoas. Ou você vê a sua igreja ajudando algum órfão, alguma viúva, algum necessitado, algum estrangeiro, com o seu dízimo, com a sua oferta? Nananina não. Nananina não. Se eles puderem, eles ainda tiram das pessoas mais necessitadas. E o Salvador disse que por isso eles sofrerão um mais rigoroso juízo. Vão pagar caro. 15. Ai de vós, escribas e fariseus, pois percorrei mar e terra para fazer um convertido, e depois de ter de feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Igualzinho hoje, né? Percorrem céus e terra, mar e terra, para fazer um convertido. Distribuem folhetos, batem de porta em porta, anunciam nas rádios, nos jornais, na televisão, tudo para fazer um convertido. E depois que faz um convertido, esses convertidos são transformados em 2 vezes mais filhos do inferno do que os líderes. Então eu queria chamar você, meu irmão evangélico, minha irmã, para raciocinar, meditar nessa passagem e ver se as características que o Salvador denunciou dos líderes religiosos da sua época, líderes esses que o compraram por 30 moedas de prata, líderes esses que tramaram a sua morte, pois se reuniram na casa do sumo sacerdote Caifás para tramar a morte dele, líderes esses que foram por meio da multidão e incentivaram a multidão a gritar: liberte Barrabás, crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Você notou alguma semelhança entre esses homens da época do Salvador com esses homens que estão hoje liderando o sistema religioso católico protestante? Se você não notou, é porque você não quer ver. Então você, querido, é aquele que o velho ditado diz: o pior cego é aquele que não quer ver. Porque está aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 23, do 1 ao diante. O Salvador expõe toda a soberba, toda a corrupção, né? Toda a vaidade, toda a covardia dos líderes religiosos da sua época. E quando você olha para os líderes religiosos de hoje, nós vemos eles da mesma forma. Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas. Você vai numa denominação dessa, numa sinagoga dessa, que isso é uma cópia de uma sinagoga dos judeus, você vai lá, está lá aquele monte de homens sentados nos primeiros lugares, como se fossem santos, como se fossem perfeitos. Eles gostam de andar diferente das outras pessoas, como se eles fossem superiores aos outros. Eles gostam de ser chamados de mestre, de rabi, de pastor. Eles gostam de expor seus diplomas nas paredes, né? Gostam de dizer que são teólogos, que fizeram bacharel, que fizeram teologia. Tudo da forma que o Salvador falou. Eles gostam de percorrer terra e mar para fazer um convertido, né? Então as características são as mesmas. Não caiu um meteoro na Terra e aniquilou esse tipo de pessoa. Eles estão aí.
Já se passaram 21 séculos, estamos no século 21, passaram 2000 anos e eles estão aí. Da mesma forma. E o incrível é que dizem que seguem ao Salvador, que estão a serviço dele. Mas só que o Salvador condenou eles justamente por essas características. Então, se realmente servissem ao Salvador, eles teriam que agir de um modo diferente, concorda? Teriam que agir de um modo diferente. Porque se eu digo para você que eu sirvo o Salvador, eu preciso ter características que o Salvador tinha. Eu preciso seguir os ensinamentos dele. E não praticar as coisas que ele condenou. Se eu pratico as coisas que o Salvador condenou, fatalmente eu não estou seguindo ele, eu estou seguindo os adversários dele. No caso, os judeus. Então, querido, o que você segue hoje, você está seguindo a religião dos judeus. Infelizmente. Eu sinto muito dizer isso para você. Mas lá em Zacarias 8 fala sobre isso, Apocalipse 2 fala sobre isso. São tantas e tantas profecias falando sobre isso, que não temos nem como contrapor, nem discutir, nem debater. São muitas profecias. Apocalipse 13 fala, Apocalipse 2, né, Zacarias 8, Isaías, mas tem muitas profecias falando desses acontecimentos. Amém? Fica aqui um abraço e eu queria que você meditasse, lesse esse capítulo de cima e baixo e comparasse assim, as características dos inimigos do Salvador, as características das pessoas que ele condenou e comparasse com as características daqueles que você está seguindo hoje. Tá bom? Um abraço, foi uma honra, foi um prazer. E me perdoe estar falando essas coisas. Não estou julgando ninguém, eu estou apenas trazendo a luz das Escrituras para você. Eu estou tentando fazer com que você raciocine e consequentemente venha descobrir a verdade. Um abraço.